Oi gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje ele vai tentar focar principalmente nas grandes diferenças entre esses dois naturalistas, né, tanto Darwin como Lamarck, e ao final do vídeo eu vou contar uma curiosidade para vocês, né, porque eu mesma presenciei isso, né, assim, nos cursinhos, pré-vestibulares, até no ensino médio mesmo, a gente vê muitos professores fazendo essa enorme distinção, né, tipo assim, Darwin versus Lamarck, como se eles tivessem sido pensadores muito distintos um do outro, né? E que o surgimento da teoria de Darwin negou todo tipo de pensamento e hipótese que Lamarck trouxe, né? Mas na realidade não foi bem assim. Então agora vamos falar um pouquinho sobre Lamarck. Lamarck ele foi um naturalista, tá? A gente não utilizava, a gente não, né? A sociedade não utilizava o termo biólogos ou cientistas, tá? Era o termo naturalista, todos aqueles que estudavam a natureza, né? E Lamarck, então, ele estudou completamente a natureza e ele criou duas leis muito importantes, né? Mas que de fato hoje em dia caíram em desuso, as pessoas realmente não é nem que caíram em desuso, elas realmente não são aceitas, elas não são teorias que vão de encontro, né, com tudo aquilo que hoje nós sabemos, por exemplo, mutação, a genética, enfim, uma série de conhecimentos da biologia que hoje a gente tem acabam negando essas hipóteses que Lamarck trouxe. Mas elas foram extremamente importantes, gente. Tanto Lamarck como Darwin e outros pesquisadores e tudo mais, eles contribuíram fortemente para o surgimento da teoria da evolução, né? Porque assim, gente, antigamente as pessoas, né, a sociedade no geral, elas tinham um pensamento de um fixismo, né, de uma imutabilidade das espécies. Então, muitas vezes, né, a sociedade como um todo mesmo acreditava que as espécies não mudavam, que elas se mantinham exatamente iguais, tipo assim, para sempre. E tanto Lamarck como Darwin foram quebrando esses pressupostos, né? Hoje em dia a gente conhece um monte mais de aspectos evolutivos, né, que contribuem para a evolução, além da teoria de Darwin. Mas a teoria de Darwin até hoje tipo assim, uma das principais, ela é extremamente aceita e ela foi corroborada inúmeras vezes. A teoria da evolução é grande e principal teoria da biologia, né? A biologia, no geral, é evolução. Então, vamos falar um pouquinho sobre Lamarck, né? Eu comecei a falar aqui, mas então, gente, Lamarck ele trouxe duas leis importantíssimas, tá? Que elas foram muito importantes na época dele, que é a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. O que isso significa? A lei do uso e desuso, gente, o próprio nome já diz. É aquilo assim: se você usa muito alguma estrutura ou algum órgão, esse órgão, né, essa estrutura vai se desenvolver. Se você não usa, essa estrutura, ela vai atrofiar e ela vai desaparecer. Hoje em dia, nós sabemos que não é bem assim, né? A gente tem o processo de mutação, por exemplo, que cria, não é nem que cria, né? Que vai modificar algo e você vai ter o surgimento de alguma característica, de alguma novidade evolutiva. E é por isso que você acaba tendo diferentes características, né? Por isso que as pessoas são diferentes uma da outra, porque você tem mutações, né? Então não é bem que assim, se você usa uma coisa, ela vai se desenvolver. Tá? E o principal exemplo que Lamarck utilizava era o do pescoço da girafa. Ele acreditava que pelo fato das girafas, né, terem que alcançar topos de árvores muito grandes, o pescoço delas, tipo assim, automaticamente crescia, sabe? Era mais ou menos isso. E aí, caso você não utilizasse determinada estrutura do seu corpo, aquela parte ia atrofiar e aos poucos ela ia desaparecer. Essa é a primeira teoria de Lamarck. A segunda é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Isso significa que o quê? Se aquele pai, então, se o progenitor, né, ele adquire determinada característica, ela vai ser automaticamente passada para os seus descendentes. Hoje, realmente, existe a hereditariedade, a gente sabe que as características dos pais, né, tanto pai como mãe passam as suas características para os seus descendentes, mas não tem como a gente prever, não é porque uma característica tá no pai que necessariamente ela vai estar no filho.
Hoje a gente sabe que existe os alelos dominantes, os alelos recessivos, então tem uma série de questões ali envolvidas. Então não é assim, só porque o progenitor tem, pronto, o seu descendente vai ter aquela característica, tipo, de qualquer jeito. Era basicamente essas teorias que Lamarck se apropriava, né? Ele falava, ele defendia bastante essas teorias. E Darwin, gente, ele chegou, né? E ele criou uma teoria que realmente é utilizada até hoje. A gente tem outros mecanismos, né, evolutivos, como a questão da deriva genética, a mutação, a própria genética de populações. Então, enfim, tem um monte de outros tipos de mecanismos evolutivos, tá? Mas, gente, a teoria da evolução, a teoria da seleção natural, ela é extremamente aceita. Ela é uma teoria que realmente ela mudou muito, né, os pensamentos daquela época, e ela é uma teoria muito boa. Eu tô lendo o livro dele, que é A Origem das Espécies, eu tô lendo pra minha faculdade mesmo, e nesse livro, gente, é todo o processo de construção do pensamento de Darwin. É um livro bastante cansativo, mas é muito interessante você ver como que ele foi, porque realmente ele demorou mais de 20 anos para escrever esse livro, porque ele ia contando, gente, ele conta detalhe por detalhe, tipo, que ele analisou determinada planta, determinado lugar, e ele fala das características, enfim, é um livro magnífico. É um livro muito cansativo. Assim, nesse momento de vestibular, eu não acho que é uma boa vocês lerem. Mas assim, em algum momento da vida de vocês, eu acho, ainda mais se vocês tiverem interesse, eu acho que é um livro bastante interessante. Ele conta cada passo, assim, da teoria de Darwin e é muito legal, né? E a principal teoria dele, gente, é a teoria da seleção natural. A seleção natural, ela é bem diferente do pensamento de Lamarck, tá? O que dizia a teoria da seleção natural? Ele falava o seguinte, que existem diferentes características que surgem nos indivíduos, certo? Tal pessoa tem tal característica e o outro indivíduo, às vezes da mesma espécie, da mesma população, vai ter uma outra característica. Aquela característica que for mais benéfica, que for mais vantajosa, ela vai ser mantida pelo próprio ambiente. Então, vamos supor, se você tem, sei lá, 2 indivíduos, um deles tem um pé pequeno e um deles tem um pé grande. Por algum motivo, você apresentar pé grande te faz ter uma maior vantagem, te faz você ter uma maior sobrevivência, sei lá, alguma coisa, faz você reproduzir mais, faz você conseguir correr mais rápido e pegar mais alimentos e caçar mais rápido outras presas. Então, se você tem uma característica que é mais vantajosa com relação à outra, essa característica mais vantajosa, ela vai ser mantida. Ela vai ser selecionada. Enquanto aquela outra característica, por exemplo, o pé pequeno, ela, não vai ser selecionada, porque você não vai ter tanto sucesso, você tem uma desvantagem em relação àqueles indivíduos que têm um pé grande. Então, essa característica do pé pequeno, aos poucos, ela vai desaparecer. Ela vai ter essa tendência de ser realmente extinta. Então, assim, com o tempo, é meio que a seleção natural, ela vai deixar na natureza aqueles que têm mais chances de sucesso, que têm mais chances dessa luta pela existência, né? Porque, assim, gente, os animais, eles estão constantemente lutando para sobreviver. Então, a seleção natural, ela tem meio que isso, né? Tipo assim, a manutenção de características que vão ser vantajosas para aquele indivíduo ter uma maior chance de sobreviver a essa luta pela existência. Hoje a gente sabe, né? Assim, Darwin, ele não sabia como que surgiam essas características diferentes nos indivíduos, mas ele sabia que elas existiam. Hoje a gente sabe, né, que é devido à mutação e tudo mais. E aí, às vezes, quando eu leio esse livro, eu sempre fico pensando, né, como que a teoria de Darwin teria sido completamente, assim, muito mais complexa, né, se ele soubesse da genética, né. Naquela época, ninguém sabia, né, a gente não tinha tido nenhum dos estudos de Mendel, por exemplo, que foi aquele que iniciou
os estudos da genética. Então, acho que a vida de Darwin, né, a teoria dele talvez teria sido, às vezes, até completamente diferente ou muito mais complexa e muito mais abrangente, né, se ele soubesse a genética. E é muito engraçado porque nesse livro ele sempre tá com um pezinho assim na genética, sabe? Tipo, parece que ele quer falar, mas tipo, ele não faz ideia, mas ao mesmo tempo parece que ele tinha uma noção. É muito louco, assim, é muito interessante esse livro, principalmente para entender os pensamentos, né, como foi toda essa construção de Darwin. Mas essa então é a principal teoria dele, é a teoria da seleção natural, e é através dessa seleção natural então que os indivíduos conseguem evoluir, tá? E aqui cabe uma coisa muito importante. Evolução não significa que a pessoa ela é melhor, tá? Significa que ela é às vezes mais adaptada a determinado ambiente, a determinada localidade, né? Infelizmente, a teoria da evolução, gente, ela foi utilizada de maneiras muito erradas pela própria sociedade, tá? Muitas pessoas utilizaram a teoria de Darwin para falar, por exemplo, sobre a superioridade de algumas raças, né? De alguns indivíduos. Também muitas pessoas para explicar realmente a próprias temáticas e problemáticas sociais. Tem inclusive até um livro do vestibular, que é o Curtício, que ele fala sobre darwinismo social, né, que é essa coisa de os mais fortes, eles sobrevivem. E não é bem assim, né, gente? As pessoas distorceram completamente a teoria de Lamarck para explicar questões sociais e questões que às vezes não tinham nada a ver com o que Darwin estava propondo. A teoria dele realmente é sobre a manutenção de características mais benéficas, mas pode ser que em algum outro ambiente a existência de um pé pequeno podia ser muito mais benéfica do que a existência de um pé grande. Então, às vezes, as novidades evolutivas, elas não significam que elas são melhores ou que elas são, assim, realmente... É que essa palavra, né, evolução, às vezes traz essa ideia de avanço, né, de melhora, mas não significa exatamente isso, né? A teoria de Darwin, ela não é bem assim. Mas a teoria dele, gente, ela é utilizada até hoje, é uma teoria importantíssima, mas, como eu falei, não é a única, tá? Hoje em dia a gente sabe que existem muitos mais mecanismos evolutivos, né, que auxiliam aí para todo essa mutabilidade das espécies num geral. Então, gente, uma coisa que tem que ficar muito clara. Para Darwin, as espécies, o ambiente, na verdade, ele selecionava as características mais adaptadas. No caso de Lamarck, os animais, né, as espécies se adaptavam ao ambiente. São coisas diferentes, tá? Então Darwin selecionava, né, a seleção natural, o ambiente selecionava características mais vantajosas, enquanto para Lamarck as próprias espécies se adaptavam ao ambiente que elas estavam. E claramente, então tem uma diferença aí, mas, gente, é o que eu falei. Eu, desde o meu ensino médio, eu trouxe muito essa bagagem de, assim, Darwin versus Lamarck, completamente diferentes. No entanto, gente, nesse livro, que é o que eu falei pra vocês de Darwin, isso não é muito verdade, tá? Darwin, ele na verdade era lamarquista, tá, gente? Darwin, ele utilizou muito da lei do uso e desuso para tentar corroborar a sua hipótese da teoria da seleção natural e até mesmo da evolução. Muitas vezes ele menciona que, devido à lei do uso e desuso e tal, então as pessoas muitas vezes realmente acham que Darwin completamente assim quebrou Lamarck, né? Tipo assim, negou completamente os seus pensamentos e suas contribuições. No entanto, não foi bem assim. Darwin era assim lamarquista, e aqui nesse livro a gente tem as provas. Que realmente eu não sei aonde tá bem no começo assim, ele fala muitas vezes. Ele fala em todos os capítulos praticamente sobre a lei do uso e desuso e de como que ela, juntamente com a seleção natural, age para promover a evolução das espécies. Então, é muito engraçado, né, gente? O curso de biologia, ele é muito assim,
Às vezes você traz muitas bagagens do ensino médio, né? E quando você chega, essas coisinhas que você acreditava que eram verdade vão sendo quebradas aos poucos. E é muito legal, acho que essa inclusive é uma das partes que eu mais gosto. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ficado claro. E é isso, até a próxima!